Amém. Glórias ao Senhor por esse momento, o Deus soberano que nós temos, né, e que nos guarda e conversa conosco. Então, nós vamos trabalhar com 4 versículos, Mateus 9:2, Marcos 10:49, João 16:33 e Salmos 40, do 1 ao 4. Não quer dizer que nós vamos ler todos, né? Mas ele está relacionado à questão do bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Em alguns momentos, Deus parece aquela mãe que diz para a gente assim, leva a blusa, pega o guarda-chuva. Então, tem aquela preocupação de cuidar do filho, né? De alertá-lo sobre algumas coisas. E aí, lá em João, né? Jesus está justamente dizendo para os apóstolos, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu vencerei o mundo. Não é? Eu venci o mundo. Então, Deus já nos alerta que ele já venceu o mundo. Então, a questão é quais são as coisas que nos tiram bom ânimo? Quais são as coisas que muitas vezes nos colocam numa situação de tristeza ou nos deixam abatidos? Né? Então, no nosso dia a dia, muitas vezes é tentar fazer um contato com o banco e tem só aquele bonequinho te atendendo do lado, o robozinho, falando para você, aperta esse número, aperta aquele número. Muitas vezes uma reclamação numa loja que você quer fazer, que não deu certo, e aí vai você lá ligar e atende logo o robozinho, falando, né? Aperte o botão aqui e nunca te dá a resposta que você precisa. Então, essas coisas vão nos minando e muitas vezes atrapalham o nosso dia, deixam o nosso dia estragado, digamos assim, porque a gente não consegue fazer as coisas que nós queremos fazer. E quando nós falamos dessas coisas que nós queremos fazer, isso é o nosso dia a dia, onde Deus falou que nós estaríamos, né? No mundo tereis aflições. Então, todas essas coisas nos afligem de alguma forma. Mas esse é o nosso mundo natural, as coisas do nosso dia a dia. Mas a questão é o que nos aflige quando nós pensamos no mundo espiritual. O que são as coisas que muitas vezes nos desviam da rota ou nos colocam numa situação de abatimento, né? Então, lembrando do que o Livino ministrou de manhã, então ele fala da chegada dele lá no Campo Limpo, das alterações, daquilo que ele queria fazer, várias situações, e essas coisas não tinham eco. É como se ele tentasse fazer as coisas para Deus e essas coisas não tinham respostas, não tinham eco. Então, isso, logicamente, vai desanimando, deixando a pessoa entristecida, porque parece que a coisa não flui. E, na verdade, quando ele começou a olhar da forma que Deus queria que fosse feito, a coisa começou a funcionar. Então, muito daquilo que nós queremos fazer, o que nós queremos produzir eco no meio do povo. São coisas que muitas vezes nos abatem, porque são as coisas que nós queremos fazer. Então, de novo, não é que nós estamos fazendo coisa por nós mesmos, nós queremos proclamar o reino, queremos direcionar, mas Deus tem um plano melhor, né? Deus tem respostas melhores para essas situações e o nosso ano precisa voltar. Precisamos ter bom ânimo nessa confiança que é preciso ter no Senhor. Então, tem também aquela passagem do cego, do Bartimeu, né? Que ele vê Jesus passando e Jesus, ele pede e grita para o Senhor para ter misericórdia pela vida dele. E aí ele se aproxima de Jesus e Jesus pergunta para ele o que quer que eu te faça. Nós, de maneira geral, sabemos, o cego é cego. O que ele quer? Ele quer ver. Essa seria a resposta natural e realmente foi o que ele acabou respondendo para Jesus. Mas é interessante que Jesus ainda assim pergunta para ele. Segundo o Padre Léo, isso demonstra um pouco do humor que Jesus tinha. Porque, de repente, ele pergunta, porque Bartimeu talvez não quisesse ver. O que ele queria, por exemplo, seria ter um cão-guia, por exemplo. Né? Então, por isso que ele pergunta. Então, muitas vezes, aquilo que parece ser muito claro para nós, é preciso que olhemos para as pessoas nesse sentido de que elas é que têm que dar a resposta para aquilo que o Senhor quer fazer. Então,
O Senhor tem a resposta certa. Por isso que ele perguntou para Pedro, o que você quer? E ele disse, eu quero ver. E Jesus lhe deu a visão. Então, o Senhor trabalha nas nossas vidas nesse sentido. As coisas vão nos afligir, e é por isso que ele fala, né, repetindo, tenham paz, para que em mim vocês tenham paz. Então, a nossa busca da paz precisa estar no Senhor. Esse refrigério tem que estar no Senhor. Porque Deus não vai falar para nós tenhamos bom ânimo se está tudo bem, se está tudo correto, se está tudo fluindo naturalmente. Deus vai nos falar, tenha bom ânimo, justamente nesse sentido da correção das coisas que nos afligem no nosso dia a dia. Tanto na questão do nosso dia a dia natural, quanto na questão do nosso dia a dia espiritual. E muitas vezes isso realmente está nas nossas mãos. Então, quando a tristeza abate, um louvor pode transformar a sua vida. Uma canção, uma oração pode mudar todas as coisas. Porque Deus está em mim, tem de bom ânimo. Em mim você encontrará bom ânimo. Em mim as coisas serão transformadas. Então, o ânimo que o Senhor quer nos dar é esse que faz essa viravolta nas nossas vidas. Mesmo que você enxergue as dificuldades, mesmo que você veja as coisas difíceis no dia a dia, o Senhor te chama para ter bom ânimo. O Senhor te chama para olhar para essas coisas, vamos dizer, com os olhos do Senhor. Vai passar, porque o Senhor já venceu o mundo. O bom ânimo não é para aquele que está tudo bem, é para quem precisa de bom ânimo. Eu preciso de bom ânimo e você também precisa do bom ânimo que só o Senhor pode dar. A alegria no Senhor é a nossa força. Isso transforma o nosso dia, isso muda o nosso dia, isso muda a nossa forma de ver as coisas. É essa presença do Senhor. Quando o Senhor fala que não te deixarei, não te desampararei, são nessas horas. O Senhor há de nos fortalecer nessas horas da dificuldade. É fácil? Claro que não é fácil. Quando Jesus discursou para os discípulos, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então, as coisas eram mais difíceis. Logo depois, em Atos, nós vemos a canção na prisão, mesmo através do açoite, glorificando ao Senhor. De novo, não é fácil, mas o Senhor é o socorro bem presente nessas situações ou no nosso dia a dia. O Senhor é o nosso refúgio. Nós precisamos encontrar nele esse refúgio e essa força. Em Salmo 40, de 1 a 4, né, é um pouco de refrigério que o Senhor nos dá. Ele diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de uma toleira de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir Deus. Então, nós vimos até o testemunho do Levino hoje de manhã, da senhora que está doente e que a vida dela chega a ser melhor do que aqueles que estão em melhor condição de saúde. Porque isso só pode ser a presença do Senhor. Só pode ser esse refrigério que só o Senhor pode dar. E, de novo, não é fácil, mas o Senhor está presente para nos fortalecer e nos dar bom ânimo em todo o tempo, pois dele é o reino, dele é a glória, e ele conhece cada um dos seus filhos. Amém.